de nova. Mulher, porque choras, porque me procura. Ele está vivo ao terceiro dia. O nosso Deus, nosso Rei Jesus ressuscitou. Aleluia, porque me busca entre os mortos. Aleluia, Ele ressuscitou, Ele não está mais lá. A morte pensou que o venceu, mas Ele não está mais lá. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada mais, nada te separa do amor de Deus. Aleluia, porque Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele ressuscitou e trouxe vida para te dar vida em abundância. Aleluia. Eu imagino o coração de Maria naquele momento em que Ele disse: ei, por que me procura entre os mortos se vivo estou? Aleluia. A morte estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou. Ele é Jesus, Filho de Deus, que deixou a sua glória para morrer no meu e no seu lugar. Aleluia. Deixou o céu para me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. Altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar
deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Eu leio agora, Aleluia. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui, Jesus. Reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui, Jesus. Só pra te adorar e fazer seu nome grande. Você pode declarar isso e dar ele o louvor que é devido. E te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. A igreja vai declarar novamente, só pra te adorar. Só pra te adorar. Pra que você veio aqui nessa manhã? E fazer seu nome. Pra tornar o nome dele grande na tua vida. Pra glorificar ele por tudo aquilo que ele tem feito. E te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Te adoramos, Senhor, nessa manhã, Pai.
Entramos aqui, Pai, com o nosso coração disposto a Te adorar, oferecer ao Senhor tudo aquilo que é devido. Entregarmos ao Senhor toda a nossa gratidão. Amados, deixa eu te falar uma coisa. A partir do momento que você entrar aqui e que você olhar para essa mesa e essa mesa não tiver mais representatividade na sua vida, e você não se constranger, e você não se sensibilizar, e você achar que é um mero pão e um mero vinho, e você achar que isso é apenas um ritual humano, ei, deixa eu te falar uma coisa, corra, busque a presença do Senhor, porque você se tornou um insensível, e toda insensibilidade espiritual pode te levar à queda e à morte espiritual. Se você não entrar aqui nessa manhã com o coração proclamando que você veio aqui só para adorar ao Senhor, para entregar a Ele aquilo que é devido, principalmente hoje, domingo de Santa Ceia, onde nós refletimos, onde nós trazemos à memória toda a ação que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Essa mesa não pode ser algo insensível na sua vida. Essa mesa você tem que olhar para essa mesa e tem que se constranger. Você tem que se constranger porque Ele fez algo que nós não éramos dignos de receber, mas mesmo assim Ele fez. E Ele faz sempre que for necessário para nos trazer de volta à presença dEle. Aleluia. Coloca a tua mão no teu coração, vamos orar nessa manhã. Deus, em nome de Jesus, nós queremos profetizar e declarar que nós entramos aqui com o nosso coração contrito. Nós queremos Te adorar, Senhor. Nós entramos aqui nessa manhã, Pai, não para fazer mais um culto, para ter mais um momento, para cumprir mais um dia de protocolo, para agradar a homens, para que homens possam ver que nós estamos fazendo aquilo que tem que ser feito. Não, não. Nós entramos aqui nessa manhã com o nosso coração disposto a Te adorar. Nós entramos aqui nessa manhã com o nosso coração voltado para Ti, porque nós queremos, Pai, engrandecer o Teu santo nome. Nós queremos reconhecer tudo aquilo que o Senhor fez por nós, toda a obra e todo o sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Deus, arranca de nós toda a insensibilidade, arranca de nós, Pai, tudo aquilo que tem nos afastado dessa mesa e da Tua presença. Toda ação de incredulidade eu quero declarar em nome de Jesus, que vai cair por terra hoje na sua vida. Você vai voltar a crer, você vai voltar a glorificar o nome do Senhor com ousadia, como você sempre fez, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, traz na nossa memória agora, Pai, tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Traz à nossa memória todas as promessas que o Senhor depositou sobre as nossas vidas e que estão guardadas em nós como um depósito, para que nós possamos, em nome de Jesus, nos sentir motivados a perseverar, a andar mais uma milha. Deus, em nome de Jesus, arranca de nós, Senhor, toda mentalidade grega, todo intelecto humano. Nós repreendemos em nome de Jesus tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus e tudo aquilo que faz com que nós olhemos para essa mesa e enxergamos algo normal, algo material apenas, e não o símbolo daquilo que o Senhor fez por nós. Pai, em nome de Jesus, nos ensina, Deus, nos ensina nessa manhã, Deus, a nós olharmos para dentro de nós e identificarmos quando nós estamos precisando andar mais uma milha. Porque muitas vezes nós somos rápidos em observar ao nosso redor e julgar os nossos irmãos, mas que essa mesa possa nos constranger nessa manhã, a nós olharmos para dentro de nós mesmos. Oh, querido, em nome de Jesus, não seja um espectador desse culto, olhe para dentro de você agora, comece a falar com Deus. Não fique na expectativa do que vai ser orado, da próxima palavra que vai ser declarada, do que é que eu vou mandar você fazer. Ei, faça alguma coisa por você, em nome de Jesus. Coloque em nome de Jesus diante do Senhor, em nome de Jesus, aquilo que você precisa melhorar, aquilo que o seu coração está queimando. Coloque diante do Senhor nessa manhã. Ei, não tenha constrangimento em declarar toda a sua frustração. Não tenha, ei, labarraço, meu Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, não tenha nenhum impedimento em diante dessa mesa declarar aquilo que você precisa, que através do sacrifício de Jesus na cruz venha a ser redimido na tua vida. Em nome de Jesus, comece a declarar em nome de Jesus aquilo que você precisa, aquilo que você tem que reconhecer diante do Senhor.
Em nome de Jesus, mesmo que sejam palavras fortes, mesmo que sejam palavras que você acredite que vão ferir o coração de Deus, deixa eu te falar, Deus, Ele te conhece no mais profundo e no mais oculto do teu ser. Ainda que você não diga, Ele sabe o que você está pensando, Ele sabe como você está sentindo, mas Ele precisa que você declare, que você verbalize para você e para Ele, para que você possa ser curado nessa manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nessa manhã, Senhor, ainda em oração, Deus, nós queremos colocar diante dessa mesa, queremos vomitar as nossas frustrações, porque nós entendemos que essa é uma mesa de cura, nós entendemos que essa é uma mesa de redenção, e nós não queremos estar aqui como marionetes, todo primeiro domingo do mês, fazendo as mesmas coisas, nós queremos mudança, em nome de Jesus, Pai, nós cremos que o Senhor, através do teu sacrifício, conseguiu conquistar a graça para nós, mas a graça, aracalabaçuia, não apenas nos leva até o Senhor, mas provoca em nós mudança diária, transformação de vida, mudança de atitude, mudança de comportamento, mudança de mentalidade, provoca em nós metanoia. Portanto, nós queremos, Deus, em nome de Jesus, reivindicar todas essas mudanças que através do sacrifício do Senhor na cruz do Calvário foi conquistadas para nós. Pai, em nome de Jesus, que a tua graça se manifeste nas nossas vidas, que a tua graça se manifeste na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus, para que nós continuemos, Deus, em nome de Jesus, ávidos pela tua presença, que nunca venhamos a estar satisfeitos, que nunca venhamos a estar estagnados, que nós não venhamos, Deus, em nome de Jesus, a ficar paralisados, inertes. Em nome de Jesus, nós não aceitamos isso. Que o teu fogo venha reacender em nós. Reacende em nós a chama, a paixão. Volta agora a paixão pelo Senhor. Volta agora a paixão pelas coisas de Deus. Volta agora a paixão, a alegria, o gozo, o regozijo, racanamassuia, do encontro com o amado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, para que continuemos entrando aqui, Pai, e declarando e profetizando que estamos aqui só para te adorar, que não venha haver outra motivação no nosso coração, que nós não entremos aqui em busca de coisas, mas que entremos aqui, Pai, com o nosso coração sedento para te adorar, para te engrandecer, para glorificar o teu santo nome, para dar ao Senhor aquilo que é devido, para render as nossas vidas a ti, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Sim, Deus. Estamos aqui unidos. Estamos aqui em unidade. Estamos aqui como um corpo de Cristo. Estamos aqui como irmãos de fé. Estamos aqui para declarar, Senhor, em nome de Jesus, que essa atmosfera não vai nos paralisar. Em nome de Jesus, porque acima da atmosfera tem um céu. Tem alguém lá em cima que olha por nós, que nos injeta, que nos motiva, que sopra em nós o fôlego de vida quando nós estamos mortos na tua presença. Que venha haver ressurreição hoje aqui nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Assim como o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, que o Senhor possa soprar a tua vida em nós, para que todo aquele que estiver morto, para que todo aquele que estiver com a sua vida espiritual estagnada venha receber hoje o fôlego de vida e venha ser reativado na presença do Senhor, em nome de Jesus. Sim, Deus, entregamos a ti, Pai, aleluia, aleluia. Estamos nós aqui. Aleluia, Jesus. Você consegue adorar Ele? Você consegue adorar Ele sem protocolo? Você consegue proclamar palavras que afaguem o coração dele nessa manhã? Deixa eu te falar, Ele fez o maior sacrifício por nós, e nós muitas vezes não conseguimos abrir a nossa boca, declararmos palavras que afagam o coração do nosso Deus. Olha para você, quem você era, olha de onde Ele te tirou. Olha de onde Ele te tirou. Olha quem você era. Olha para trás, eu sei que o retrovisor é menor do que o para-brisa. Você se alimenta daquilo que está na sua frente, mas de vez em quando é preciso olhar para trás e consultar o passado, para reativar no teu coração a gratidão, para você saber
que sem Ele você não era nada, você não tinha nada, você não fazia nada, você não podia nada. E muitas vezes Ele nos permite conquistar alguma coisa, e nós colocamos o nosso sapato alto da vaidade, do orgulho, e esquecemos do que Ele fez por nós e de onde Ele nos tirou, meu Deus. Ai, Jesus, tem misericórdia de nós nessa manhã. Clamamos a Ti, Pai, olhamos para essa mesa e buscamos dentro de nós, Senhor, a Tua misericórdia, para que nós possamos aplacar de nós toda a humanidade e reconhecer, Pai, que se não fosse o Teu sacrifício, se não fosse o Senhor nas nossas vidas, nada nós teríamos, não seríamos nada, não conquistaríamos nada. Tudo aquilo que nós somos e que nós temos, nós devemos ao Senhor. E nessa manhã, diante dessa mesa, nós estamos aqui para reconhecer, para Te adorar, para Te clamar nessa manhã. Deus, continua derramando a Tua graça sobre nós, porque se o Senhor nesse momento cortar, cessar o oxigênio, nós morremos, e tudo aquilo que nós achamos que temos ficará aqui, meu Deus. Ai, Jesus. Oh, meu Deus, traz para nós a nossa consciência de volta, de que nós precisamos, Pai, regular as nossas emoções e colocar o Senhor no lugar que é devido, o lugar daquele que tem a primazia nas nossas vidas, o lugar daquele que permite que nós conquistemos tudo, que nós façamos tudo, que nós nos movamos, que nós demos um passo, Senhor, em nome de Jesus. E continuaremos aqui, Deus, declarando a Tua soberania, declarando a Tua grandiosidade. Aleluia. Porque o nosso espírito, o nosso corpo e a nossa alma, eles anseiam em Te adorar. Eles anseiam. Você foi criado para ser um adorador, uma adoradora. E Te dar o louvor que é devido. Ai, meu Deus. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aleluia. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor nessa manhã? Glória a Deus. Amém. Nós não podemos nos tornar insensíveis diante dessa mesa. Não podemos nos tornar insensíveis diante dessa mesa. Se nós entrarmos um dia no culto, olharmos para essa mesa e nos tornarmos insensíveis, há algo errado conosco e com a nossa vida espiritual. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Paz do Senhor, queridos. Está tudo bem? Amém? Amém. Trago aqui um abraço do nosso apóstolo, que está lá em África, em missões. Amém? Tem sido uma grande bênção. Eu sei que ele vai contar aqui muitas novidades quando ele voltar. E ele já tem tido muitos testemunhos poderosos na sua terra lá, viu, Domingas? Muitos testemunhos poderosos. Ele estava lá ministrando no presídio em Betiaba, uma coisa assim, o nome da cidade. É lá no sul da África. Eles rodaram 1.000 quilômetros de carro, 30 horas de viagem, sem banho, dormindo poucas horas dentro do carro. Mas ele vai contar. É melhor que ele conte, porque foi ele que passou pela experiência. E eu creio que ele vai contar. E já estamos constrangidos com aquilo que nós temos visto, aquilo que nós temos ouvido. Ontem teve um batismo lá no presídio, né, no sistema prisional de Betiaida. Ele fez lá o batismo para os irmãos, os detentos, que
que aceitaram a Jesus estavam ansiosos pela presença dele, do pastor Ferreira, dos demais irmãos. Levamos as doações e aí a missão continua, né? Acho que eles estão voltando hoje para Luanda, mais umas horinhas aí de carro. Saíram às 2h de lá e estão pela estrada. Não consigo também falar muito com ele por causa da questão da comunicação, que não é muito, né? Ainda tem um pouquinho de dificuldade, mas está tudo bem. A obra do Senhor tem sido feita e muito em breve ele vai voltar com novos testemunhos que eu creio que vai aquecer imenso o nosso coração. Amém? Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 6, um texto muito conhecido, muito conhecido. E tem um outro recadinho enquanto você abre aí, né? Enquanto você se organiza aí, abre a sua Bíblia, que é sobre a nossa comunhão, dia de convívio, amém? No dia 25 de abril, é um feriado. Gente, vamos orar para que esteja fazendo sol, porque vai ser um dia muito, muito legal, muito agradável. Uma comunhão gostosa, um churrasco maravilhoso que a gente vai fazer lá. Vamos dar boas risadas, vamos nos divertir, vamos ter tempo de oração. Vai ser uma grande bênção, se organize, custa apenas 10 euros para pessoas, né, adolescentes e adultos, a partir de 12 anos, se eu não me engano. E você pode levar o valor lá no dia, amém? Quem quiser fazer o pagamento antecipado, procura os diáconos, mas quem desejar também, porque o valor vai ser mesmo para fazer o pagamento lá do local do espaço, né? Vai ser lá em Pinhal Novo, em Montijo, e eu creio que vai ser um dia muito, muito agradável na presença do Senhor e na presença também dos irmãos, que a gente gosta de se divertir também, né? A gente também gosta de se divertir e dar boas risadas. Amém? Eu queria fazer algo, eu queria deixar o momento de dízimos e ofertas para o final e queria já seguir diretamente para a palavra, entre aspas, a palavra principal que a gente chama, né? E depois, os irmãos que forem hoje fazer, né, os seus dízimos e ofertas, podem fazer ao final do culto, amém? Para que a gente possa ganhar um bocadinho mais de tempo, porque ainda temos aí a Santa Ceia. E aí, como eu disse, se você puder ficar de pé, aqueles que puderem, Efésios capítulo 6, verso 10. Obrigada, viu, Elzinha? Não esquece não, viu, irmão? No final, você que vai dizimar, que vai ofertar, está ali um gasofilácio. Você já está muito bem ministrado sobre isso, sobre os princípios espirituais. E aí eu quero falar contigo nessa manhã sobre Efésios, um texto que é bastante conhecido, porque fala sobre batalhas espirituais. Inclusive, antes de mais nada, eu queria convidar os irmãos, o irmão Flávio que está aí, quem é que está mais ali? A Carminha, a Elza, para convidar os irmãos que por acaso estiverem lá fora. A gente sabe que tem as irmãs que estão ali fazendo almoço, que vamos saborear daqui a pouco, mas por acaso quem estiver lá fora, assim, de uma forma um pouco mais ociosa, né? Que não estiver fazendo tantas coisas e quiser e puder entrar, eu queria convidar, porque é realmente uma palavra que é para toda a igreja, uma palavra que vai ser muito interessante, mais uma instrução, um aprendizado do Senhor para nós, amém? Vamos lá, Efésios capítulo 6, verso 10, e diz assim: E finalmente, meus irmãos, sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual em regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Portanto, estai firmes, tendo cingido os vossos lombos com o cinturão da verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os vossos pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E para finalizar, o verso 18 diz assim:
orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica, por todos os santos. Vamos ler somente até aqui, e você já pode se assentar em nome de Jesus. Aqueles que puderem, quiserem, mantenham aí a sua Bíblia aberta, amém? Glória a Deus. Paulo, ele escreveu algumas cartas, você sabe, eu sei que você sabe, mas eu preciso te lembrar disso, que mais da metade do Novo Testamento foi escrito por Paulo. É atribuído a Paulo 13 cartas, amém? E Paulo, quando ele escreve as suas cartas, é interessante que a gente percebe quando a gente lê, que ele tem um sentimento, ele está escrevendo aquelas cartas, ele coloca ali um sentimento, parece ser peculiar e diferenciado para cada carta que ele escreve. Por exemplo, quando Paulo escreve a carta dele aos Romanos, interessante é que ele está escrevendo para uma igreja, para um povo que ele até então não conhecia. Ele não conhecia aquelas pessoas da igreja que estava em Roma. Mas Paulo, de qualquer forma, escreve as cartas porque ele queria dar algumas instruções, mas ele também queria fazer um pedido àqueles irmãos. Ele estava indo para a Espanha porque ele sabia que o evangelho precisava chegar na Espanha. Mas o apóstolo Paulo faz uma carta para os irmãos de Roma, porque ele sabia que para chegar na Espanha ele ia passar pela Itália. E os irmãos, ele pede aos irmãos que os irmãos ajudem, colaborem, enviem ofertas, para que ele possa chegar na Espanha para pregar o evangelho. E ele faz esse pedido aos irmãos mesmo, sem conhecer os irmãos, porque ele sabia que aquela igreja de Romanos era uma igreja ajudadora, auxiliadora do ministério dele. E aí depois ele escreve uma outra carta interessante, que é para a igreja de Corinto. Interessante também observar o sentimento que Paulo tinha quando ele escreve para os irmãos de Corinto. Por quê? Porque Paulo ele já conhecia, diferentemente dos irmãos de Roma que ele não conhecia, ele conhecia os irmãos de Corinto. Então as cartas que ele escreve, teólogos inclusive dizem que ele escreveu até 3, mas só foram achadas 2 cartas. Quando ele escreve a carta para os irmãos de Corinto, a gente percebe um toque, qualquer coisa ali que é pessoal. Por quê? Porque Paulo conhecia os irmãos. Paulo sabia como é que se portavam aqueles irmãos, ele conhecia aquela igreja. Então, principalmente a carta de 1 aos Coríntios, você percebe que ele está falando com relação aos irmãos e à igreja. Então, é uma carta que tem um cunho mais pessoal. E aí, Paulo, depois, quando ele vai escrever a carta para os irmãos de Efésios, da igreja de Éfeso, Paulo também coloca ali um sentimento diferenciado na escrita dessa carta. Por quê? Porque diferente da igreja de Roma, que ele não conhecia os irmãos, e da igreja de Corinto, que ele conhecia a parte dos irmãos, a igreja de Éfeso, ele foi o fundador dessa igreja. Ele tinha algo peculiar, muito específico para tratar com essa igreja, porque ele conhecia a atmosfera, aquele ambiente onde aquela igreja foi colocada e foi designada. Paulo faz a segunda viagem missionária e passa por Éfeso. Aí ele volta 3 anos depois, lá para o ano 52 depois de Cristo, e passa lá de novo 3 anos depois, e ele decide estabelecer ali uma igreja, abrir um ministério lá na cidade de Éfeso. Por quê? Porque era uma cidade muito idólatra. E eu percebo algo muito encorajador em Paulo. Paulo poderia escolher fundar a igreja em qualquer lugar, mas ele escolhe fundar a igreja no lugar onde a atmosfera era pesadíssima. Existia lá um templo para uma deusa chamada Diana dos Efésios. O templo era do tamanho de um estádio de futebol, irmão. Até o imperador ia lá adorar a Diana dos Efésios. E é nesse contexto que Paulo diz assim: aqui é difícil, pois é aqui que eu vou estabelecer uma igreja. Já vá pegando aí, fazendo a conexão, sondando aí sua vida. E aqui é difícil esse trabalho, mas eu acho que é aqui que eu vou abrir uma célula, uma igreja no lar. Está difícil esse ambiente, pois é aqui que eu vou proclamar a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não nos chamou para coisas fáceis. Deus nos chamou para fazer aquilo que muitas vezes ninguém quer fazer. E aí Paulo estabelece a igreja em Éfeso. E ele começa a caminhar com aqueles irmãos.
E aí essa carta é uma carta de recomendação àqueles irmãos. A carta é dividida em 2 momentos. Do capítulo 1 ao início do capítulo 6 e o capítulo 6 em diante, que é até a finalização da carta, do livro de Éfeso. E aí Paulo, é perceptível que ele tem um sentimento peculiar. Por quê? Porque ele vai revelar para a igreja e para os irmãos de Éfeso algo particular que ele aplicava na sua vida. Como diz no português do Brasil, não sei de Portugal, Paulo vai dar os seus macetes para aquela igreja. Paulo vai trazer algo peculiar para aquela igreja entender que a luta que eles estavam guerreando não era uma luta comum. Paulo vai elevar o nível espiritual dos irmãos daquela igreja, porque Paulo começa a falar com eles com a linguagem a qual eles tinham mais ou menos um conhecimento com a linguagem militar, mas talvez eles não tivessem percebido aquilo que Paulo agora começa a revelar para eles. Paulo traz ele para 2 ambientes, para 2 dimensões. A primeira é para que eles percebessem qual era o tipo da luta e das guerras que eles tinham diariamente. Preste atenção nisso aqui, porque isso aqui também cabe para nós, obviamente, nos dias de hoje. Muitas vezes nós entramos na igreja, congregamos, vemos no domingo, ouvimos a palavra, tomamos Santa Ceia, saímos daqui, vamos para nossas casas, vivemos nossa vida, entramos na semana, mas nós às vezes não temos a real dimensão do que é que nós estamos fazendo e como é o movimento espiritual em nós e ao redor das nossas vidas. E Paulo estava abrindo os olhos espirituais da igreja dos irmãos de Éfeso para dizer assim, deixa eu contar uma coisa para vocês, uma verdade. Nós estamos em uma guerra, em uma batalha espiritual. E deixa eu te falar, você vê aí a guerra da Ucrânia, você vê a guerra do Hamas contra Israel. E aí às vezes a gente acha que a guerra é só aquilo ali. De vez em quando eles começam a combinar, faz ali um cessar-fogo, faz um combinado, solta um refém dali, solta um refém daqui. Deixa eu te falar, a guerra espiritual não cessa não, irmão. Não tem combinado certo, não tem cessar-fogo certo. Não tem alívio. A guerra espiritual é uma batalha constante. E muitas vezes nós somos engolidos pelas distrações. E nós não percebemos realmente aquilo que nós estamos vivendo. Demoramos de identificar no mundo espiritual o que está se passando. Quando acontece alguma coisa na nossa vida, nós atribuímos a tudo o que é humano, tudo, menos a questão espiritual, pelo menos inicialmente. Quantos de nós temos a sagacidade, o discernimento espiritual, para na hora que acontece um problema, a gente dizer, opa, isso aqui é batalha espiritual. O marido brigou com a mulher brigou com o marido. A primeira coisa que a gente pensa, miserável, desgraçado, está querendo me picar, está fazendo qualquer coisa. A gente não atribui, opa, peraí, amor, peraí, ó. Vamos parar aqui para refletir, vamos respirar, porque isso aqui é batalha espiritual, querendo trazer contenda para a nossa casa e para a nossa família. E Paulo está dizendo aos irmãos de Efésios, ei, primeiramente, deixa eu falar, todo mundo aqui levantou mãozinha e aceitou Jesus? Opa, que beleza, você acabou de se alistar para o exército de Cristo e a guerra acabou de começar. E aí Paulo diz o seguinte, vocês precisam entender que vocês estão em guerra, ponto 1, ponto 2. Vocês precisam aprender a lutar as guerras certas. Escuta isso aqui. É preciso aprender a lutar as guerras certas. Aí eu me lembrei lá de Davi, meninote, miúdo ainda. Davi recebe uma atribuição do seu pai Jessé, para ir até o campo de batalha, onde os seus irmãos estavam lá lutando a guerra. E aí Jessé diz assim, Davi, pega aqui, meu filho, um alimento e vai levar para os teus irmãos. E eu quero aproveitar e fazer um adendo aqui. Quando Davi vai para o campo de batalha, é providência de Deus, porque o propósito original de Deus era que Davi lutasse contra Golias.
Mas aí o recurso que Deus utiliza para fazer Davi chegar até o campo de batalha, para cumprir o propósito que era lutar contra Golias, a ferramenta, a volta que Deus dá é o quê? Davi, vá servir os seus irmãos. Estamos aqui sentados à espera que o propósito se cumpra. Só que para o propósito se cumprir muitas vezes, Deus faz você passar por um processo antes. Vá servir os seus irmãos. Opa! Davi, pegue aqui, meu filho, o alimento e vá servir os seus irmãos. Chega lá, é que você vai entender qual é o propósito que eu quero que você estabeleça sobre a sua vida. Aí Davi vai, obedece, o pai dele vai. Quando Davi chega no campo de batalha, que ele entrega a comida, aí um rapaz chamado Eliabe, irmão dele, Eliabe, começa a fazer chacota com ele, começa a ofender ele, começa a rejeitar ele, começa a praguejar contra ele, começa a dizer palavras torpes contra ele. E qual é a atitude de Davi? Opa, eu descobri qual é o meu propósito, lutar contra Golias. Foco, 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 foco. Eu descobri qual é a guerra certa que eu tenho que lutar. Não é contra Eliabe, não é contra meu irmão, é contra Golias. A nossa guerra certa, muitas vezes, aliás, a palavra diz, segundo Paulo, sempre, não é contra carne nem contra sangue. Escute isso aqui. Carne e sangue faz referência à humanidade. A nossa guerra não é contra carne nem contra sangue, é contra dominadores do mal, principados, potestades, contra seres espirituais que batalham contra nós nas regiões celestiais. Mas muitas vezes nós estamos perdendo tempo aí falando coisa contra Eliabe. Porque Eliabe nos provocou, porque o irmão nos provocou, porque a mulher nos provocou, o marido, o chefe, o patrão, sei lá quem, a pessoa no comboio pisou no meu pé no comboio, e eu me iro contra ele, e eu estava indo para a igreja, mas já fiquei irado, já quero matar aquela pessoa, e aí já chego aqui com o coração cheio, entulhado, olho para essa mesa, vejo só um pão, um mero vinho, e aí já foi, meu culto já acabou, já foi, já perdi o culto. Porque o culto de falar, o culto somos nós. O culto não é estrutura, a igreja não é estrutura, a igreja somos nós. Meu Deus. E aí Paulo está dizendo, irmãos de Efésios, irmãos que vão ler depois a carta aos Efésios, nós aqui precisamos entender que nós temos que guerrear as guerras certas, para que nós não venhamos ser distraídos por coisas pequenas. E a nossa guerra certa não é contra quem está do nosso lado, não é contra o nosso irmão, não é contra a nossa irmã, é contra principados e potestades e dominadores desse mundo, que tentam o tempo todo sem trégua, nos tirar e nos afastar da presença do Senhor. Aleluia. E aí o apóstolo Paulo alerta a igreja. E aí depois ele diz assim, cadê? Verso 12, porque não lutamos contra a carne e o sangue, contra principados e potestades. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Quando é que nós usamos as armaduras de Deus? Quando tiver uma super, mega, power guerra, é que eu vou me colocar as armaduras, eu vou buscar me aprumar e vestir as armaduras de Deus. É para o dia a dia, é para resistir o dia mau. Sabe por quê? Porque o plano do inimigo não é te matar. O plano do inimigo é fazer com que você cause vergonha no reino. Para que ele vai querer te matar? Te colocar como carta fora do baralho? Não tem piada para ele. A piada para ele é fazer com que no dia mau você não resista, e você murmure, e você pragueje, e você peque, e você caia, e você cause escândalo para o corpo de Cristo. Precisamos nos revestir das armaduras de Deus para que nós possamos aprender a caminhar, não só nos dias legais, os dias em que eu estou feliz com Deus porque Deus ouviu a minha oração, mas também naquele dia que Deus se calou e Deus não estava com vontade de falar, porque Deus ele faz o que Ele quer, irmão. Deixa eu te falar, Deus faz o que Ele quer.
E aí, quando nós não recebemos a resposta que nós queremos, ou quando aquilo não corre como nós combinamos, como é que nós ficamos? Aí é nessa hora que o inimigo vem e começa, a assolar a nossa mente. Se nós não estivermos revestidos com as armaduras de Deus, aí nós não vamos resistir e vamos sucumbir. Quando nós vemos, nós já caímos. Paulo está alertando a igreja de Éfeso: atenção, vocês estão numa guerra, você precisa lutar a guerra certa, mas você também precisa se revestir, e atenção, a palavra toda, a armadura toda, não é parte, não é algumas partes, não é somente os calçados do evangelho da paz, porque eu prego muito por aí, mas eu não uso o cinturão da verdade, eu sou mentiroso e mentirosa. Eu gosto de usar a couraça da justiça, eu sou justiceira, mas eu não uso o cinturão da verdade para dizer: não, eu sou a primeira aqui, Eu tenho que ser verdadeiro comigo aqui, E não posso não aplicar justiça para o outro não, porque eu ainda estou para essa área aí. Eu estou aqui tentando tirar o cisco do olho do irmão e no meu tem uma trave. Epa! Então eu preciso me revestir de toda a armadura completa de Deus, para que eu consiga resistir. Nós só conseguimos vencer nessa guerra se nós estivermos completamente paramentados. Deixa eu te dizer, você já viu um soldado na guerra com a farda dele pela metade, com a armadura mais ou menos? Eu estava esses dias assistindo sobre a reportagem sobre o terremoto lá em Mianmar, aquela coisa terrível que aconteceu. E eu estava vendo os bombeiros, eu não sei, acho que eram os bombeiros, que estavam lá tentando tirar as pessoas debaixo dos escombros. Todos bem, até a roupinha estava por dentro assim, né? No meio daquele pó, tudo desabado ali, e eles todos, estavam até com a roupinha assim por dentro, o cinto aqui por fora, a roupinha por dentro. Por quê? Porque se eles estiverem desalinhados, eles podem inclusive colocar a própria vida deles em risco. Tudo tem um propósito, irmão. Nada é aleatório. E o mundo físico, ele é apenas reflexo do mundo espiritual. Aí Paulo diz assim no verso 13: portanto, estai firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Uau! O cinturão da verdade. Eu sei que você sabe, mas eu preciso te repetir isso aqui. O cinturão na armadura tinha uma função fundamental, que era segurar, manter firme toda a armadura. A função do cinturão era manter a armadura ajustada. O cinturão da verdade nas nossas vidas tem que provocar em nós, o senso que nós temos que entender que a verdade das Escrituras tem que prevalecer nas nossas vidas. Atenção, não é a nossa verdade que prevalece, é a verdade das Escrituras que prevalece. E a verdade das Escrituras muitas vezes nos confronta, porque nós achamos que nós somos os senhores da verdade. Aí quando a gente vem para a palavra, aí não é bem isso que a gente vê. Então nós precisamos de honestidade para reconhecer que a verdade das Escrituras é que tem que prevalecer nas nossas vidas. E aquilo que a Escritura diz que tem que ser verdade, e não aquilo que eu acho, que eu acredito, que eu ouvi falar, que eu ouvi dizer e que eu acreditei. Já experimentou consultar as Escrituras quando você tem dúvidas sobre alguma atitude que você tem que tomar? Aí, por vezes, consultamos tudo, internet, psicólogo, psiquiatra, médico, não desmerecendo as profissões, atenção. Mas nós deixamos para o fim, se às vezes consultamos a palavra de Deus. Quando eu vou tomar alguma decisão, o que é que eu recorro? A verdade das Escrituras ou aquilo que está borbulhando como verdade na minha alma e no meu coração? Se nós não tivermos a verdade das Escrituras inculcada em nós,
nós podemos cometer grandes erros porque vai nos levar para um caminho de desobediência. Eu estava falando com as meninas, mulheres de altar, sexta-feira, de manhã, 6 horas da manhã. Estávamos falando sobre Abigail. E eu estava dizendo assim, olha, às vezes a gente vê as mulheres da Bíblia e às vezes achamos que é um padrão muito alto de ser cumprido. E pode ser que tenha alguém que até diga assim, nem vale a pena, nem vou tentar, é muito alto esse padrão. Não vou nem tentar chegar lá. Mas por que nós continuamos ali perseverando e meditando e buscando a instrução e tentando construir dentro de nós qualquer coisa que seja parecido com as mulheres da Bíblia, ou com os personagens, ou com Jesus, ou com a palavra, ou com o que seja? Porque nós entendemos que nós precisamos nos alimentar das verdades das Escrituras. Quanto mais cheio nós estivermos das verdades, menos o pai da mentira vai poder nos atacar. O diabo, ele é o pai da mentira, ele é estrategista, irmão. Quando você coloca a sua posição diante, acima daquilo que as Escrituras estabelecem, quando você estabelece que aquilo que você deseja é a verdade, aí o pai da mentira começa a agir na sua vida e começa a colocar sofismas. O que são sofismas? Falsas verdades que começam a entrar dentro de você e você começa a acreditar que aquilo é verdade. E como é que você rebate o sofisma? Através da verdade das Escrituras. Se o que a palavra diz é verdade, eu vou seguir o que a palavra diz e ponto. Precisamos nos revestir do cinturão da verdade. Aleluia. E aí tem mais. Vestida a couraça da justiça. Meu Deus, você não pode colocar a couraça da justiça se você não tiver colocado primeiro o cinturão da verdade. Porque o cinturão da verdade faz com que você obedeça. A couraça, depois que você obedece, vai gerar em você conduta moral, mudança de vida. Aí a justiça de Deus começa a se manifestar na sua vida. E aí você começa a ser um proclamador da justiça de Deus. Mas a sua justiça não vai ser uma justiça baseada no que os homens dizem, mas sim no que a verdade das Escrituras disseram. Porque eu coloquei primeiro o meu cinturão da verdade, então já tenho um padrão definido. Antigamente, os soldados romanos usavam uma couraça. Como é que era essa couraça? Eles botavam primeiro como se fosse uma camisola, uma camisa de linho. Depois eles vinham com a couraça de couro. E depois eles vinham com peitoral de prata. Era assim que os soldados romanos lutavam suas guerras. E observe uma coisa interessante. O soldado, o último item que era tirado quando acabava a guerra era a couraça. Se ele parasse para descansar, ele tirava o capacete, tirava o sapato, mas ele não tirava a couraça. A couraça servia para proteger os órgãos, principalmente o coração, mas os órgãos mais importantes do nosso corpo, principalmente para guardar o nosso coração. E durante a luta, quando ele ia se ferindo, se magoando, o sangue que escorria do rosto, do pescoço, dos braços, ia fazendo com que aquela camisa de linho ficasse colada no peitoral dele. E aí, meses depois da guerra, quando acabava a guerra, que ele ia tirar a couraça, tanto o linho quanto a couraça de couro estavam grudadas na pele, porque o sangue fez com que ficasse grudado, o suor e o sangue. Quando ele ia tirar a couraça, ele arrancava a pele, provocava feridas. Se você tentar tirar a couraça da justiça, a justiça do Senhor, diante de você para colocar a sua, você vai provocar feridas sobre a sua vida. Nós precisamos entender que a justiça de Deus é que prevalece. Isso nos ensina muitas coisas. Porque nesse processo que nós estamos aprendendo a lutar as nossas guerras, nós muitas vezes queremos fazer a nossa justiça, porque nós achamos que nós somos magoados, que nós somos feridos, que nós somos humilhados, e que nós. Aí eu me lembro do próprio apóstolo Paulo em Atos capítulo 16. O apóstolo Paulo estava numa cidade chamada Filipe, na região da Macedônia. Estava lá, ele e Silas, tranquilamente, pregando a palavra. E aí, de repente, uma mulher
que tinha um espírito maligno de adivinhação, porque também tem dessas até os dias de hoje. De vez em quando está dentro das igrejas, mas deixa isso para outro dia. Um espírito maligno de adivinhação. Quando Paulo passava, a mulher ficava na rua, adivinhando a vida das pessoas. E quando eles passavam, ela gritava de lá: opa, olha aí os homens de Deus. Estes sim são homens de Deus. Essa mulher trabalhava para os governantes, os senhores governantes da cidade. Então, sempre que ela fazia uma adivinhação, que ela recebia um valor por aquilo, ela tinha que repassar aquele valor para os governantes. Ela era escrava duas vezes, escrava do inimigo e escrava dos senhores. E aí aquela mulher, quando via Paulo e Silas na cidade, começou: epa, lá vai, ó, homens de Deus. Era verdade o que ela estava dizendo? Até era. Mas Paulo tinha um discernimento espiritual que identificou algo que muitas vezes para nós é um pouco mais complicado de identificar. Que é o quê? Quando nós recebemos um elogio, uma palavra positiva, nós conseguimos fazer um filtro real, verdadeiro, para perceber se aquela palavra é de motivação ou é de distração. Tem palavras positivas que são para nos distrair. Nem todo elogio faz bem, aprenda isso. Tem elogio que na verdade é transvestido de elogio, mas é bajulação. E é para tirar o seu foco do real propósito que Deus quer estabelecer sobre a sua vida. Quantas vezes no trabalho as pessoas te elogiam? E aí o elogio é tanto, você é tão legal que você fica constrangido de pregar o evangelho, de mostrar que é crente. Ah, todo mundo gosta de mim aqui, se eu mostrar que é crente eu vou ficar ruim. Todo mundo me vê aqui como legal, como funcionário que é fixe, que é tranquilo. E como é que eu vou agora revelar que eu sou crente? Como é que eu vou agora pregar o evangelho? Aí vão virar, vão dizer: ah, não, é religioso, fanático. Não quero conta não. Então, nem todo elogio vai te trazer benefícios, principalmente no âmbito espiritual. E aí, Paulo faz o quê diante desse discernimento espiritual? Paulo vai e diz assim: não, mentirosa. E aí expulsa o inimigo da vida daquela mulher. Aquela mulher, ela liberta, glória a Deus. Só que a libertação dessa mulher trouxe prejuízo para aqueles senhores que arrecadavam dinheiro através da atitude daquela mulher de adivinhação. Aí os senhores fazem o quê? Os governantes da cidade mandam prender Paulo e Silas e começam a açoitar Paulo e Silas em praça pública. Depois lançam Paulo e Silas na prisão, no cárcere inferior. Irmão, deixa eu te falar, estamos aqui falando de justiça. O que foi que esses homens fizeram para ser presos, para serem perseguidos? Desculpe. Para serem açoitados, para serem espancados? Nada. Pelo contrário, fizeram bem à vida de alguém, provocaram a libertação daquela mulher. Mas aí Paulo e Silas entenderam algo que eles nos ensinam nessa palavra aqui. Que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Não vale a pena eles ficarem lá se justificando se eles não teriam como provar que eles estavam certos. Aí eles fizeram o quê? Usaram armas espirituais poderosas. Começaram a orar e começaram a adorar. Quantas vezes nós temos a sagacidade espiritual de, na hora que a boca aperta, na hora que a coisa fica feia, na hora que alguém pisa no meu pé, na hora que o irmão me dá uma palavra torta, eu vou para o joelho e vou orar e vou louvar e vou entregar aquele irmão ao Senhor, porque não é ele, é quem está através da vida dele agindo contra a minha vida. O inimigo, ele tem uma ferramenta poderosa chamada ímpeto. Sabia disso? O ímpeto. Porque a gente, quando está no ímpeto, a gente age, né? Calor da emoção. Bateu, levou.
Falou, respondeu. E muitas vezes o ímpeto é a rasteira que o inimigo nos dá para nos derrubar dessas situações. Quando nós adestramos o nosso espírito para entender que as guerras que se apresentam para nós são batalhas espirituais, nós também vamos mudar as nossas estratégias e buscamos agora estratégias espirituais. Agora eu vou orar, agora eu vou adorar, agora eu vou entregar para Deus, agora eu vou clamar ao Senhor e Deus vai entrar com a sua justiça. A nossa justiça é trapo de imundície diante da justiça que tem que imperar, que é a justiça de Deus. Quando nós tomamos posse da couraça da justiça, nós estamos dizendo: Senhor, manifeste a sua justiça através das nossas vidas. Eu não quero fazer a minha justiça, eu quero que a do Senhor prevaleça. Eu vou te dizer, querido, fique tranquilo, porque a mão do Senhor é bem mais pesada do que a sua. Aleluia. Aí o verso 15 diz assim, cadê? E calçados os vossos pés na preparação do evangelho da paz. Opa! Paulo faz questão de usar esse termo, calçados os vossos pés. Provavelmente, ou geralmente, ou normalmente, quando nós nos calçamos, é porque nós vamos entrar em movimento. Nós vamos nos movimentar. Quando nós nos calçamos, é porque nós vamos fazer um movimento, é porque nós vamos caminhar, é porque nós vamos nos mover, é porque nós vamos sair do nosso lugar, vamos sair da nossa condição de paralisia ou de estar paralisado para nos movimentarmos. Mas deixa eu te falar uma coisa, faz parte das armaduras de Deus nós termos entendimento que nós precisamos nos movimentar em prol do evangelho. Não tem como você tomar posse de todos os itens das armaduras, mas você não gostar de compartilhar com o outro aquilo que você tem recebido de Deus. Não há hipótese. Tem algo errado, corra e peça perdão ao Senhor agora. Deixa eu te falar, crente gosta de gente, sabia disso? Vou repetir. Crente gosta de gente, crente gosta de gente. Essa conversa de viver isolado, mas ser crente não combina. Você está usando alguma armadura errada aí, torta meia boca aí, querido, querida. Ninguém recebe, pronto, obrigado Senhor. Exemplo brutal. Miguel, cadê Lene viu? Miguel ganhou um brinquedo nos seus anos. Um bonequinho. Fish, por acaso, que eu nem sei que bonequinho é aquele, mas tá legal. Como é o nome? Hã? Deixa pra lá, nem sei. Gohan, pronto. Arruma os amiguinhos do Gohan para completar a família do Gohan, para Miguel. Não sei com você, mas eu, assim que eu cheguei, que Miguel me viu, veio me mostrar o boneco dele. A vovó que eu ganhei. Eu vi ele fazer isso com outras pessoas também. Quando você tem algo que você valoriza, que é importante para você, você não consegue guardar para você, você quer mostrar. Né? Quando você recebe algo importante, que você dá valor, que você tem um sentimento, que você gosta, você quer partilhar, você não consegue guardar. Toda a gente faz isso. Então, como é que nós consideramos que o evangelho é algo que nós amamos, que nós gostamos, que nós afagamos, que nós carinhamos, que nós temos algo importante, se nós queremos manter aquilo em segredo? Não tem como, não há hipótese. Ai, apóstolo, eu não consigo porque eu não sou pregador. Deixa eu te falar, evangelho, irmão, é vida com Deus, só. É vida. Ninguém está chamando você para pegar um microfone, uma caixa de som, colocar aqui na praça para poder. A gente está falando sobre, vou compartilhar aquilo que Deus fez na minha vida, os meus testemunhos pessoais. Eu preciso me movimentar, preciso fazer um movimento. De eu não consigo. Meu Deus, eu recebi uma bênção. Que bênção que eu recebi da parte do Senhor. O Senhor me transformou. Olha quem eu era, meu pai, minha mãe, meu tio, minha avó. Olha como eu era e olha como eu estou agora. Vocês conseguem ver a diferença? Foi Jesus que fez isso na minha vida. E pode fazer na sua vida também.
Se movimentar em prol do Evangelho é mostrar para pessoas que estão próximas de você aquilo que o Evangelho é capaz de fazer na minha e na sua vida. Não tem como você ser transformado e não querer e não desejar que aquilo que Deus fez em você, o milagre que Deus fez na sua vida, Ele não pode fazer através da sua vida por outros. Tem que ser compartilhado, tem que ser comentado, fomentado. Você tem que falar, você tem que mostrar aquilo que Deus fez. Precisamos literalmente calçar os calçados do Evangelho da Paz. E proclamar aquilo que o Senhor fez. Nem que seja para poder Jesus voltar logo. Porque quando todo mundo souber, Ele volta, irmão. Você não quer que chegue logo o dia dele voltar? Não, eu quero. Precisamos proclamar, sair da nossa caixa, do nosso individualismo. Quantas vezes a gente ouve um irmão, um amigo, alguém próximo de nós, que vem desabafar conosco, né? Vem desabafar conosco e aí fala o que é que está acontecendo na sua vida. E aí começa a contar as coisas. E aí fica esperando ansiosamente por um conselho seu. E você faz o quê? É isso mesmo. Dá as costas e vai embora. Você tem ali a faca e o queijo na mão, a oportunidade de proclamar o nome do Senhor, de apresentar a Cristo a essas pessoas. E muitas vezes nós nos acomodamos e damos as costas e vamos embora. E nós sabemos que o mundo está sedento. Você está no comboio, no autocarro. Às vezes você está na sua ali, tranquilo. Do nada alguém puxa um assunto tipo, nada a ver. Você conheceu a pessoa agora, a pessoa em 5 minutos te conta a vida da pessoa inteira. Isso é oportunidade de calçar os evangelhos da paz e proclamar o nome do Senhor. E por que nós não queremos nos envolver? Hoje ninguém mais quer se envolver com a vida do outro, mas nós precisamos partilhar o evangelho. É isso que a Bíblia nos ensina, nos orienta. Glória a Deus. Aleluia. Aí está chegando a parte que eu gosto. Epa. Tomando sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Meu Deus. Deixa eu te falar, o escudo, ele é uma arma de defesa, amém? É uma arma de proteção e de defesa. O soldado, quando colocava e empunhava o seu escudo, ele não conseguia ver o que estava por trás do escudo. Aí Hebreus capítulo 11, verso 1 diz assim: a fé é o firme fundamento, parafraseando, daquilo que você não vê, mas você espera que aconteça. E muitas vezes é melhor você não ver, para que a sua fé seja ativada. Porque muitas vezes quando nós vemos, aí é que nós desacreditamos. Muitas vezes quando nós vemos, aí nós temos mais dificuldade em entender como é que aquilo que está aqui vai se transformar naquilo que Deus falou que cá. Muitas vezes o escudo da fé, quando nós empunhamos nas nossas vidas, tem a função de nos proteger, de nos guardar, de guardar principalmente a nossa mente, o nosso coração, dos dardos inflamados do maligno. Que dados são esses, apóstola? As dúvidas que surgem, as dúvidas. Quando Deus te falou assim, olha, eu vou mudar esse cenário na sua vida. Ainda que a gente observe assim momentaneamente e veja que aos nossos olhos não há hipótese, mas se Deus falou, vamos crer. Mas aí começam a vir os dardos. Ah, não vai mudar. Ah, você não sei o quê. Você não merece. A pessoa não sei o quê. Começam a vir as setas, começam a vir palavras. Começam a vir até situações para você não mais acreditar que aquilo que Deus te falou vai acontecer. Se você não estiver empunhado com o escudo da fé, irmão, você vai sucumbir.
Se nós não estivermos com a nossa fé ativada, nós não vamos conseguir lutar contra as armaduras e contra as ferramentas poderosas que o inimigo tem contra nós. Na nossa casa, Deus falou que vai mudar o cenário. Aí você entra dia, sai dia, toda segunda-feira que chega está a mesma coisa, não mudou nada. Já passou um ano, pô, Deus me falou isso em 2020, já tem 5 anos já. Se nós não estivermos com a nossa fé em prática, com a nossa fé ativada, nós não vamos conseguir resistir ao dia mal. E todos os dias o inimigo tenta promover um dia mal contra as nossas vidas. Se nós não estivermos buscando a palavra, sabe por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Qualquer coisa? Ouvir palestra na internet? Ouvir o TikTok? Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Se nós não estivermos aqui todo dia, ó, buscando, não, Deus falou. O mesmo Deus que fez na vida de Moisés fez na minha. É o mesmo Deus que fez na vida de José fez na minha. O mesmo Deus que fez na vida de Abigail fez na minha. O mesmo Deus que fez na vida de Esther fez na minha. É o mesmo Deus, então eu vou continuar perseverando. Mas hoje, a coisa mais difícil para o ser humano conseguir é perseverar. Porque nós somos o quê? Imediatistas. Queremos tudo no tempo da velocidade 5G, tudo para ontem, para ontem, para ontem. Se Deus não fez agora, então não vai fazer. Ô apóstolo, bora fazer uma campanha para poder acelerar a bênção? Não. Bora fazer uma campanha para poder acelerar aí o processo da bênção. Mas Deus não falou? Então espera o tempo de Deus. Se você tem certeza daquilo que Deus falou, lute por isso e persevere na palavra. Persevere na palavra. Persevere na palavra, porque ela que vai te guardar. E ela que vai te fortalecer para você empunhar o escudo da fé. Sabe como é que você consegue manter o seu escudo da fé? Buscando experiências com Deus. Experiências com Deus. Quando você tem experiência com Deus, quando você vê Deus se manifestar no sobrenatural na sua vida, aí você pega aquela informação e guarda. E aí pode vir, irmão, qualquer um para dizer que Deus não faz. Você sabe que Deus faz, porque Ele já fez na sua vida. Você tem experiência com Ele, então você vai perseverar. Aí muitas vezes o que falta para nós é esse tipo de busca. Buscar experiência com Deus. Nós muitas vezes nos alimentamos dos testemunhos do outro. Menina, você viu o que ele fez na vida de fulano? Pô, curou do câncer ali, ó. Ah, eu ouvi falar que lá na África, o apóstolo contou que lá tem um irmão, que na vida daquele irmão da África, Deus fez coisa grande ali, viu? Mas aí na sua, para poder sustentar a tua fé, tem que ser na sua. E na sua? Você está buscando experiência com Deus? Ou você quer viver de experiência da vida dos outros, experiência alheia? Quando você é marcado por experiências com Deus, dificilmente o diabo vai conseguir te convencer do contrário. Uma das marcas mais fortes que eu tive com Deus foi quando o Vitor nasceu e foi para o UTI neonatal. Irmão, você não sabe, e espero que você não saiba, não tenha essa triste experiência de ter um filho na UTI. Não queira saber que dor é essa, que eu nem sei explicar essa dor. Nem queira saber o que é isso. E aí Deus, através daquela experiência, me marcou. Então, quando alguém diz assim, eu creio que, eu até creio em Deus, mas Deus não faz isso, tu faz, irmão. Faz porque já passei por isso, Ele já fez na minha vida, e eu sei que Ele faz. E eu sei que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Eu sei que assim como Ele fez uma vez, Ele pode fazer de novo. Glória a Deus. Quando nós estamos com a nossa fé elevada, dificilmente o inimigo consegue acessar a nossa mente e o nosso coração. Busque de Deus experiências e busque a palavra para que você seja alimentado a ativar a sua fé em nome de Jesus. Mas se o escudo é arma de defesa, de proteção, tem uma arma aqui, ó.
Cadê? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O escudo é arma de defesa e a espada é arma de ataque. Muitas vezes estamos usando todas as armas possíveis, humanas e materiais. Mas nós não estamos usando as armas que verdadeiramente faz a diferença na batalha espiritual, a palavra de Deus. E Jesus já nos ensinou em Mateus 4 como é que a gente faz isso. A palavra diz o que em Mateus 4? Que o Espírito leva Jesus ao deserto, para no deserto ser tentado pelo diabo. Eu vou repetir para você entender. O Espírito leva Jesus ao deserto. Qual era o propósito de Jesus ir para o deserto? Jejuar? Não, ser tentado, que diz a palavra. Jesus é levado ao deserto para ser tentado pelo inimigo das nossas almas. E aí o inimigo tenta Jesus em 3 dimensões. A primeira, ele diz assim: se tu és o filho de Deus, transforma o quê? As pedras em pães. A segunda dimensão, ele pega Jesus, leva Jesus lá para o pináculo do templo. E aí diz assim a Jesus: se tu és o filho de Deus, se lança daqui de cima para baixo e dá ordem aos teus anjos para que eles te salvem. E a terceira dimensão de tentação do inimigo foi pregar Jesus, levar ele para um monte muito alto, mostrar para ele todos os reinos da terra. E aí diz assim: se tu és o filho de Deus, aliás, tudo isso te darei, se você rejeitar sua condição de filho e prostrado me adorar. Preste atenção nisso aqui. 40 dias antes de Jesus estar no deserto, sendo tentado pelo diabo, ele estava sendo batizado por João o Batista. No momento em que ele estava sendo batizado por João Batista, vem sobre ele uma pomba, que representava o Espírito Santo de Deus, e dos céus brada uma voz que diz: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo. O próprio Deus declara que Jesus era o filho amado. Atenção, Deus estava ali dizendo que Jesus, a partir daquele momento, iria iniciar o seu ministério. E que ele estava na condição de filho, na condição de homem. Aí Satanás pega Jesus nas tentações no deserto, tentando fazer com que Jesus vença, se manifestando como Deus. Atenção, pegue isto aqui. Deus declara que Jesus é filho. Jesus agora está homem. Jesus abriu mão da sua deidade para poder cumprir o propósito na terra. Aí Satanás diz assim: eu vou tentar ele, mas a tentação não vai ser comer o pão. A tentação vai ser se manifestar como Deus, porque o homem não transforma pedra em pão, só Deus. O homem não sobrevive se lançar do pináculo do templo para baixo, só Deus. Não tem nenhum monte na face da terra, nem o Everest, que é o pico mais alto do mundo, que de lá de cima você consiga ver todos os reinos da terra, não tem. Então Satanás leva Jesus numa condição, uma dimensão espiritual fora, para que ele se manifestasse como Deus e fosse apanhado na sua condição humana. Aí Jesus diz a ele o seguinte: não. Como é que ele vence a tentação? Satanás, está escrito. Está escrito.
A palavra do Senhor é que prevalece nas nossas vidas. E Jesus está nos ensinando que para nós vencermos as tentações, se na condição de homem ele conseguiu vencer, nós também vencemos, como está escrito, que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deixa eu te falar, a palavra de Deus, a Bíblia, é Deus falando comigo e com você, irmão. A palavra dele está aqui. A oração somos nós falando com Deus, mas a palavra é Ele falando conosco. E ainda tem quem fale que Deus não fala. Poxa vida, um negócio desse tamanho aqui. Já leu a Bíblia inteira para dizer que Deus não fala? Vencemos as tentações do dia a dia como através da palavra, mas nós muitas vezes não queremos submeter a nossa carne a algo que humanamente para nós é chato. Ler a palavra é chato, mas tem que ser. Comer brócolis é chato, mas tem que ser, irmão. Para manter o nosso corpo saudável, temos que nos alimentar de coisas que muitas vezes nossa carne não gosta, mas tem que ser. Se você quiser manter ativa a tua armadura de Deus, se você quiser usar as armas espirituais na guerra espiritual, não tem como você fugir desta condição. Busque a palavra. A espada é a arma de ataque. Quando o inimigo vier com tentação, quando o inimigo vier com ruído, quando vier com questões difíceis, se você não buscar a palavra, você vai ser roubado pelas distrações. Eu estava falando com o apóstolo ontem, a gente conversou acho que 5 minutos. E ele me dizendo que os cultos na África são uma bênção, mas eles têm alguns protocolos. E aqui nós já não temos, nós nos movemos de forma diferente. Aí eu disse para ele me mandou um pequeno vídeo da igreja, na região onde tinha o sistema prisional, o presídio. Eles pregaram nas igrejas na região e pregaram dentro do presídio. As igrejas todas, praticamente, não tinha luz, não tinha pavimentação. Ele vai contar. Mas ele me mandou um vídeo. Irmão, o culto anoiteceu, começou de tarde. Anoiteceu. Tudo escuro, escuro. Só tinha a luz do telemóvel quando eles acendiam. E o povo louvando, glorificando. Ministério de louvor é na palma. Não tem instrumento, não. Não tem. E eles não queriam que aquele culto acabasse. Nós sabemos que é característica do povo africano, que é fervoroso, glória a Deus. Mas o que é que nós aprendemos com isso? O que é que nós aprendemos com isso? Por que é que nós não temos esse nível de alegria na presença de Deus? Sem nada, sem nada. Porque muitas vezes a nossa condição financeira nos promove distrações. As nossas condições que nós lutamos sempre para ter as nossas coisas, precisamos sair para conquistar. Ei, essas coisas muitas vezes promovem para nós distrações que roubam a alegria que devia ser da presença para outras coisas. Eu me alegro mais em estar no cinema do Ubo, na cadeirona, do que no culto do domingo de manhã. Eu gosto mais de estar em casa na Netflix, que eu consigo pagar minha TV de 69 polegadas, do que vir para o culto quarta-feira de noite. Quarta-feira de noite, chato. Eu me alegro mais em ficar rolando o feed do Instagram e vendo a vida dos outros, do que em ler a palavra. Ai, chato. A palavra é difícil, uma linguajar difícil. Se nós não tivermos, como Paulo disse, nos ensina, entendimento de como é a nossa guerra, contra quem é a nossa guerra, e as armas que precisamos usar na guerra, irmão, foi o que eu botei no grupo da célula essa semana aí do estudo. Não tem kit de sobrevivência humano que permita
que nós sejamos salvos. O que nos salva é a palavra de Deus e nós buscarmos as armaduras espirituais. O Senhor conquistou para nós na cruz do Calvário essa mesa aqui, ó, foi Ele que conquistou, através do derramamento do sangue dEle e através do dilacerar do corpo dEle. E aí nós pegamos essa informação e achamos que já temos tudo e que a gente só precisa vir aqui no domingo da ceia, comer o pão, tomar o vinho, e a gente já passou a semana inteira, já cumpriu o protocolo do mês. Só que a nossa guerra espiritual começa assim que nós saímos daqui, porque aquele ato profético que nós fizemos aqui em memória do Senhor, quando nós botamos o pé aqui fora, nós começamos a ser tentados e começamos a ser instigados para que tudo isso aqui seja anulado. E aí o que é que nós fazemos? Muitas vezes o inimigo coloca a casca da banana e nós escorregamos. Lembra que eu falei de Eliabe? O irmão de Davi? Bastou a gente sair daqui com a consciência de que a nossa guerra é contra... Irmãos, na nossa casa tem um Golias gigante para a gente enfrentar. Gigante. E nós saímos daqui com a convicção, não, agora eu vou lutar a guerra certa. Vou chegar em casa e vou lutar contra Golias, que é o meu gigante. É o propósito de Deus é que eu vença Golias. Mas aí Eliabe... Deixa eu te falar, sempre vai ter um Eliabe, querido. Enquanto a gente estiver cá, sempre vai ter um Eliabe. Para provocar em nós. Mas deixa eu te falar, Eliabes podem ser a oportunidade da gente mostrar e usar como testemunho de que nós, embora tenhamos um Eliabe, embora tenhamos como Paulo um espinho na carne, nós iremos prevalecer, iremos dizer, não, eu não vou aceitar, eu entendo que a minha guerra não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra o meu irmão, não é contra as pessoas que me afligem, eu entendo que a minha guerra é contra regiões espirituais, é contra demônios, é contra coisas espirituais. Então eu não vou entrar nessa vibe, para trazer a linguagem de hoje, de ficar perdendo tempo com os pequenos Eliabes. Eu vou focar em Golias, que eu quero vencer esse gigante aqui, ó. Quero vencer esse gigante aqui. Muitas vezes, deixa eu te falar, você já podia ter vencido Golias há muito tempo, ó. Mas está procurando picuinha com Eliabe. Ó. É Jesus e Lázaro. Quando Jesus diz assim, a gente vai voltar para ressuscitar Lázaro. Aí o discípulo diz assim, mas Jesus, a gente saiu de Betânia porque o Senhor foi ameaçado de morte pelos fariseus, eles queriam te apedrejar. Jesus diz assim, eu não vou me preocupar com as pedrinhas dos fariseus, porque eu tenho que rolar uma pedra maior que a do sepulcro de Lázaro. O meu propósito é rolar a pedra de Lázaro. A pedra de Lázaro é gigantesca. Alguém tem que rolar essa pedra. Eu não vou ficar preocupada em ficar vendo. Eu não posso perder tempo com pedrinhas de fariseu. Não posso. Eu tenho que rolar uma pedra grande. Quantos de nós eu sei que você tem, porque eu sei que eu também tenho, irmão, desafios gigantescos para vencer até o fim do mês. Eu não posso ficar perdendo tempo com coisinha, com picuinha, com negocinho dos outros. Não posso. Eu tenho que focar no propósito maior. Eu tenho uma família para ganhar para Jesus no Brasil. Eu estou aqui em Portugal. Como é que eu faço para ganhar meu irmão para Jesus? O que é que eu faço? Como é que eu faço? Eu vou orar mais, eu vou jejuar, eu vou não sei o que, eu tenho que fazer alguma coisa. Meu irmão está ficando velho. Tem que vir para Jesus. Meu irmão agora vai ser pai, vai ter um filho. Então eu tenho que proclamar para ele, aproveitar que ele vai ser pai. E tenho que falar da família, que Deus criou a família, que Deus é o dono da família. Então eu tenho que me preocupar com esse tipo de coisa. Eu não posso ficar me preocupando que alguém falou mal de mim e falou que meu cabelo está feio. Eu não quero saber. Eu tenho que rolar uma pedra maior. Eu tenho um Golias para ganhar, irmão, a batalha contra ele. Aleluia. Meu Deus. Não podemos deixar que aquilo que Jesus conquistou com muito, muito sacrifício na cruz do Calvário seja perdido. Porque nós viemos aqui, tomamos a ceia, comemos o pão e bebemos o vinho. Nós refazemos a aliança com o Senhor todas as semanas, todo mês, né? Através da Santa Ceia.
Mas aí muitas vezes nós perdemos na primeira escorregadela. E temos que começar tudo de novo. Fique de pé em nome de Jesus. Vamos ceiar. Amém. Aleluia. Duas armas poderosas que o inimigo tem contra nós. O primeiro é o ímpeto, o segundo é a ofensa. Aí o apóstolo Paulo diz assim: já estou crucificado. Eu acho que é Paulo que disse aqui. Ô irmão, já estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu não. Tu quer falar de mim? Fala aí, fica à vontade. Ó. Fala aí o que tu quiser. Eu lembrei agora de um episódio. Deixa eu contar aqui rapidinho. Quando vocês se preparam para poder fazer aqui vim buscar o pão e o vinho. Esses dias eu fui ministrar uma pessoa que me ligou. Apóstolo não. Ela me ligou: irmã, eu queria tomar um café com a irmã. Eu fui na igreja uma vez e gostei, mas eu fiquei sem força de voltar na igreja e tal. Eu queria ir de novo, mas assim, eu preciso de uma palavra. Amém, vamos tomar um café. Eu fui lá tomar um café com ela. Aí conversava, vinha lá: ô irmã, é comigo, né? Ô irmã, que bom que a irmã veio e tal. E a gente conversa vem, ministra daqui, ministra dali. Passamos a manhã juntas. E aí, no final do dia, na hora de ir embora, ela fez assim: ô, obrigada, viu, irmã Ângela? Deus abençoe pelo seu tempo. Eu disse: amém. Amém. Ela: ô, irmã Ângela, obrigada, Deus abençoe. Olha que bênção, a irmã veio tomar um café comigo. Amém, querida, fique amém. Aí, entrei no carro. Cheguei em casa, boa, morrendo de rir, né? Aí contei o apóstolo, mas você não falou que... Não, deixa achar que eu sou o que eu quiser que seja, vai, sou Ângela. O importante é que a irmã foi ministrada. Se eu tivesse dito: não sou Ângela, eu sou Cátia, ela podia ficar constrangida, aí que ela não queria vir, né? Mas deixa achar que eu sou... Eu contei para a Ângela, ela chorou de rir. Deixa achar que eu sou Ângela. Minha filha, você quer que eu seja quem? Ângela? Tá, eu sou Ângela, pronto, tá tranquilo. Não faz mal. Se é para você vir para Jesus, eu sou Ângela também, pode ser também. Não faz mal. Então, tipo, a gente se preocupa muito com pequenas coisas e coisas importantes que verdadeiramente mereceriam a nossa atenção, a nossa dedicação e oração, tem ficado para trás. Que essa Santa Ceia dessa manhã venha nos trazer realmente uma reflexão da aliança que nós temos com o Senhor Jesus, daquilo que Ele tem promovido nas nossas vidas. Nós precisamos usar armaduras, mas o diabo, ele quer montar para nós armadilhas. Escute isso. Precisamos promover para nós armaduras, mas o inimigo quer promover para nós armadilhas, para que o nosso coração e a nossa mente sejam apanhados pelo inimigo, para que nós fiquemos vulneráveis. Mas nessa manhã, o propósito de nós tomarmos a Santa Ceia dessa manhã vai ser para que nós possamos nos fortalecer em Deus, para que nós possamos ter uma consciência espiritual de que nós estamos numa guerra espiritual e que nós precisamos brigar e lutar no mundo espiritual, em nome de Jesus. Amém? Pode vir pegar os elementos da ceia, em nome de Jesus. Aleluia. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou, Deus Pai o abandonou,
cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi, e a terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre exaltado és, Para sempre adorado és, para sempre ele vive, ressuscitou. Para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado. Para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Só a igreja, só a igreja. para sempre adorado és, para sempre ele vive, ressuscitou. Cantamos aleluia. Amém? Todos já pegaram os elementos? O pessoal do diaconato. Alguém está sem os elementos da ceia? Se alguém estiver faltando aí, faz o sinal assim com a mão que a gente vai até você. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Fecha os teus olhos. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Começa a declarar que o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Você pode fazer isso. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cante para Ele. Glorifique. O Cordeiro venceu por mim e por você. E nessa manhã nós celebramos. Nós nos alegramos. Porque o Cordeiro vence. E Ele nos ajuda a vencer as nossas dificuldades. Ele nos dá armaduras para que nós tenhamos estratégias para vencer o nosso dia a dia. Ele já venceu primeiro para provar que é possível. Para você entender que você também pode vencer, só depende de você. Aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu.
Amém? Todo mundo já tem seus elementos? Você vai agora escolher uma pessoa. Agora que você lembrou, que você aprendeu que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, amém? Não é contra o seu irmão, mas é contra hostes espirituais da maldade. Então você vai escolher alguém. Você vai escolher agora um irmão. Não quero ver ninguém sozinho aí, viu, amado? Pode fazer aí duplo ou fazer trio, para que ninguém fique sozinho, amém? Escolhe aí um irmão querido, um irmão amado, para que você possa, em nome de Jesus, ceiar juntamente com ele. Amém? Tá todo mundo aí? Ainda falta. Oh, glória a Deus, amém. Amém? Pode juntar aí as igrejas nos lares também. O povo da Galega ali juntinho. Adoro. Amém? De posse do pão. Amém? Está todo mundo já juntinho aí? Tome posse agora do pão, que representa aí o corpo de Cristo. Aleluia. Olha aí para esse irmão amado, bonito, cheiroso, que veio nessa manhã todo paramentado para tomar a Santa Ceia. Ó, que bênção. Amém? Olha aí para esse amado irmão e diz assim: meu irmão, esse pão que representa o corpo de Cristo, que foi partido, que foi moído por causa de mim e por causa de você, nessa manhã nós lembramos e nós celebramos a vitória de Cristo na cruz do Calvário, para que hoje eu e você estejamos em comunhão, assim como o Senhor partiu o corpo dele por causa de nós. Eu quero declarar, meu irmão, que eu reconheço que a minha luta não é contra você, não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra o inimigo das nossas almas. Portanto, eu aprendi que assim como Jesus se partiu e se gastou por mim, eu vou me partir e me gastar por você, porque eu te amo em nome de Jesus. Amém? Comamos o pão. Glória a Deus, amém? Tome agora aí o seu copinho do sumo da uva. Tem constrangimento não, irmão. Olha no olhão do irmão assim, ó. Olha dentro do olho dele. Amém? Aleluia. E aí agora você vai tomar posse do seu sumo e você vai dizer assim: meu irmão, esse sumo representa o sangue de Cristo por nós. O sangue que foi derramado, todo ele, pela minha e pela sua vida, para que hoje nós estivéssemos aqui, celebrando e glorificando a vitória de Cristo na cruz. Meu irmão, Jesus já venceu na cruz do Calvário. E eu creio que assim como Jesus venceu, eu e você também iremos vencer todas as dificuldades que se levantem e se apresentem contra nós. Eu creio, pela autoridade do nome de Jesus, que o sacrifício da cruz não será em vão, em nome de Jesus. Amém? Tome agora o seu sumo em nome de Jesus. Amém? Agora você vai abraçar, se você puder, esse irmão, e você vai orar com ele, amém? Comece a orar as palavras que vierem ao teu coração. Comece a decretar
sobre a vida dele, pela vida dele. Comece a interceder agora. Seja agora um intercessor na vida do seu irmão, em nome de Jesus. Pai, nessa manhã nós queremos selar, Senhor, em nome de Jesus, esse momento da nossa Santa Ceia, declarando, Pai, que nós somos um corpo, que nós somos um corpo saudável, que nós nos amamos, que somos irmãos em Cristo, que pelejamos um a peleja do outro. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, assim como o Senhor se partiu e se gastou por nós, que nós também possamos fazer isso pelos nossos irmãos. Queremos declarar que nós os amamos, queremos declarar que nós somos uma comunidade onde nós declaramos e proclamamos o nosso amor uns pelos outros, em nome de Jesus. Não há contenda, não há confusão, não há espírito maligno, não há nada que possa paralisar e possa aplacar e possa desfazer a comunhão que o Senhor conquistou na cruz do Calvário para nós. Deus, nós queremos declarar em nome de Jesus que nós te agradecemos, nós somos gratos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor conquistou, por toda a obra de salvação que nos alcançou em nome de Jesus. Pai, nós queremos abençoar a vida dos nossos irmãos, abençoa a casa, abençoa a família, abençoa os negócios. Eu quero declarar que eu me alegro com as conquistas dos meus irmãos. Eu quero declarar que onde os meus irmãos forem, que ali seja declarado bênção do Senhor em nome de Jesus. Eu quero declarar que os meus irmãos são uma bênção. Eu quero declarar em nome de Jesus que eles refletem a face de Cristo. E para a honra e glória do teu santo nome, Pai, nós estamos aqui mais uma vez, Senhor, agradecidos ao Senhor por todo o sacrifício que o Senhor fez por nós e através de nós. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Amém? Aplauda aí ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. É isso. O poder que a igreja tem está na unidade do corpo de Cristo. Amém? Amém? Antes de você se dispersar, de você ir para o almoço, prepara aí rapidinho o teu dízimo, a tua oferta nessa manhã em nome de Jesus. Prepara aí o teu dízimo e a tua oferta. Em nome de Jesus, vamos louvar ao Senhor com os nossos dízimos, as nossas ofertas. Aleluia. Glória a Deus. Dia de festa é assim, viu? Ficar todo mundo aí, ó, animado, animado. Daqui a pouco tem um almoço maravilhoso, super fitness. Super fitness, um franguinho com legumes, arroz. Super fitness nosso almoço, amém? Amém? Sim, senhora. Glória a Deus. Já, já. Depois do dia, cadê o povo? Está dizimando aí? Oi, peraí, Vinícius. Amém?